Ações. Esta é a etapa de preparação e limpeza de dados, que é crucial para a engenharia de dados. Aqui, nesse script, nós podemos definir as bibliotecas que vamos poder trabalhar nesta etapa, que é a biblioteca Panda, a biblioteca Matplotlib, Cerbum e Ray. Essas são as bibliotecas que vamos poder trabalhar com elas nesta etapa. E aqui nós podemos definir uma variável e nesta variável atribuímos o endereço do diretório onde se encontra o nosso data frame. E importamos esse mesmo dado, de lembrar que estamos a fazer a análise de tendência em dados operacionais. E esses dados são dados do ano de 2017, 2018 e 2019. Então, aqui nós podemos importar o nosso primeiro data frame da primeira produção do ano de 2017, definimos os diretores e aí podemos fazer a importação. E aqui temos os dados importados da produção do ano de 2017. Aqui temos os nossos dados. Mas, como pode ver, está de forma resumida, porque são muitos e muitos dados mesmo. Mas nós não pretendemos trabalhar com todos os dados. Nós precisamos simplesmente tirar os dados do ano da produção e a produção, os dados do ano da produção e os dados da produção. É que nós pretendemos, que são a produção de água, produção de óleo, produção de gás. Tá? Aqui temos os nossos dados. Mas, como disse anteriormente, nós vamos fazer a seleção dos dados que nós pretendemos fazer análise de tendência, que nós necessitamos fazer análise. Para tal, nós podemos aqui definir de acordo nesse data frame, nesse script, nós podemos fazer a definição e a seleção dos dados, né? Fizemos selecionar os dados e definir os dados de acordo com o tipo de caráter. Fazer a limpeza dos dados. Aqui nós podemos fazer a seleção, selecionamos os dados do ano, selecionamos a produção, que temos aqui todos eles já selecionados. Temos aqui, selecionamos e definimos o tipo de caráter de acordo com os dados. Os dados, o ano, definimos o caráter inteiro e as produções definimos o tipo de caráter float. Temos aqui os dados já definidos, já selecionados, com o uso da ferramenta Panda. É uma magia, é uma benção. E, como disse anteriormente, que são 3 dados que nós precisamos trabalhar, que são dados de 2017. Agora vamos importar os dados de os dados de produção de 2018. Aqui temos o diretório, onde se encontra este mesmo dados. Aqui nesse script criamos uma variável, atribuímos o endereço do diretório onde se encontra o data frame e podemos fazer as definições. E aqui temos os dados. E como passo a redundância, vamos selecionar os dados que pretendemos, vamos fazer a seleção, a limpeza e a preparação dos dados. Então, aqui podemos, nesse script, nós fizemos a seleção e a limpeza e a preparação dos dados. E aqui temos os dados, que é o ano da produção 2018, aqui temos a produção de óleo e respectivos o valor da produção, aqui temos a produção de gás e aqui temos a produção de água.
E aqui vamos exportar, aqui importamos os dados de 2019, fizemos o mesmo processo, tá? E aqui nós podemos fazer também a seleção e a limpeza e a preparação dos dados. Mas quero realçar aqui alguma coisa. Nós importamos o data frame, onde contém os dados de produção dos 3 anos, 2017, 2018 e 2019. Mas nós aqui fizemos uma cópia, fizemos aqui neste comando, está aqui, nos dados selecionados, nos dados que nós selecionamos a partir do nosso data frame, que é da nossa fonte, onde se encontram os dados que estamos a trabalhar, que estamos a analisar, nós criamos uma cópia deste mesmo data frame, quer dizer, o Panda criou uma cópia do data frame, criando um outro data frame, de modo que não haja aquelas situações que acabamos por fazer uma alteração aqui no processo de análise e pode afetar os dados originais. Então, e muitas das vezes pode não ser reversível, este erro pode comprometer outras situações. Então, para evitar isso, nós criamos uma cópia do data frame que vamos poder dar sequência da análise, para não termos que fazer alguma alteração nos dados originais. Então, aqui fizemos isso. E aqui temos de novo os dados selecionados conforme anterior. Agora, após nós fizermos a limpeza, a preparação, depois de nós fizermos a preparação e a limpeza dos dados, então, como temos 3 dados de produção de 2017, produção de 2018 e produção de 2019, nós concatenamos estes dados num só data frame. Nós juntamos esses dados num só data frame. E como podem ver aqui nesse script, nós com as funções do Panda, da biblioteca Panda, temos aqui, nós podemos fazer isso. E aqui definimos mais uma biblioteca que é NumPy, porque achamos que vai ser necessário para nós podermos trabalhar. Então, definimos, aqui concatenamos, unimos todos esses dados num só data frame e podemos tê-lo aqui. Aqui temos os nossos dados já concatenado e aqui nós exportamos, nós aqui exportamos esse data frame para um diretório específico na nossa máquina, para nós podermos fazer a análise estatística. Bem, apesar que no Panda também nós podemos fazer isso, temos aqui temos aqui a análise estatística e temos aqui os nossos gráficos. Temos aqui na análise estatística, temos aqui a produção de óleo na totalidade, temos aqui a média, temos aqui o mínimo, temos as percentagens, temos aqui a máxima produção. Então, e temos aqui os nossos gráficos. Mas para uma melhor análise estatística dos dados, então, para que tenhamos um insight significativo mais visível, mais compreensível, então eu achei por bem importar esse data frame e poder dar sequência trabalhando no Power BI.